dando uma chieira, desliga os outros instrumentos. Atos capítulo 6, todos encontraram? Eu ainda não encontrei, porque eu abri em outro lugar. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar? Peço que você feche seus olhos, amém? Senhor Jesus, nós estamos, Pai, reunidos na sua casa. Queremos neste momento, Espírito Santo, clamar por sua presença. Que o Senhor possa convencer os nossos corações, Pai, da sua palavra. E que o Senhor possa também, Pai, nesse momento, nos levar a um ambiente de adoração ao teu santo nome. Queremos te agradecer, Jesus, por ter nos conduzido até este lugar. Queremos te pedir que abra os nossos olhos, que caia toda escama e que possamos, Jesus, aprender com o Senhor, que é manso e humilde. Te agradecemos por essa noite, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ao texto. Versão NAA. Ixi, eu tenho que colocar aqui para vocês, né? Um minutinho. Será que vai dar vaso? Ó, começou a dar certo. E começou a piscar. Ô, gente, se estiver piscando, vocês ignorem, tá bom? Porque esse cabo tá uma bênção. Amém. Então vamos ao texto, sem mais delongas. A gente vai falar essa noite, eu creio que não é um texto que só vai englobar para quem serve na casa do Senhor enquanto diácono, ou presbítero, ou pastor, ou realiza algum serviço na casa do Senhor, mas eu creio que vale para todos, amém? Amém? Porque aqui a gente está diante da instituição dos diáconos na igreja primitiva. Então aqui a gente vai entender um pouco da necessidade do diaconato e nós iremos em um outro ponto na palavra de Deus que vai falar como que o obreiro do Senhor deve ser, e aqui eu também estendo as obreiras do Senhor, amém, mulheres? Amém ou não amém, mulheres? Amém? As obreiras da casa do Senhor, assim como os obreiros também. Então, nós vamos passar e entender um pouco mais sobre esse cargo que é tão maravilhoso e tão difícil também de fazer. Eu já fui diácono uma vez, eu falo, não é fácil não, gente. E também presbítero, e também não é fácil. Mas a nossa motivação, ela não tem que estar em glórias terrenas, e sim no Senhor Jesus, amém? Em servir a noiva de Cristo. E, enfim, vamos lá. Versículo 1, Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Até aí, momentaneamente. Vamos passar versículo a versículo para a gente poder entender melhor como que estava o cenário na igreja primitiva na época. Como a gente sabe, a igreja estava se organizando, gente. A igreja estava se organizando. Inicialmente não tinham templos próprios, igual a gente tem hoje aqui, é um templo, o quê? Evangélico, né? A gente proclama a religião do Evangelho de Jesus, somos cristãos. Mas na época não era bem assim. Geralmente os cristãos eles congregavam em sinagogas judaicas, e daí vem também um pouco da origem da nossa religião, vem das sinagogas judaicas, e a gente começa ali o início da igreja com os
pregadores nas sinagogas judaicas pregando e também nas casas reunidos para orar, para falar da palavra do Senhor e compartilhar a fé. E então, aumentou muito o número de discípulos do Senhor Jesus, de crentes, como a gente vê, né? Naqueles dias, no versículo 1, pode jogar o versículo 1 para mim, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então vamos lá, primeiramente, a gente sabe que a igreja do Senhor Jesus não foi uma igreja formada somente de judeu. Mesmo que Jesus tenha vindo para o judeu, como ele fala, a salvação chega até nós que somos os gentios. Então, já nesse momento, já havia uma diferença de nacionalidades e costumes e cultura dentro da igreja. Assim como hoje nós temos, amém? Tem gente que é mineiro, tem gente que é baiano, tem gente que é capixaba, tem gente que é carioca, tem gente que é paulista, tem gente que é lá do sul, e essas mesmas pessoas podem congregar na mesma igreja e terem costumes e práticas diferentes. Às vezes, se tivesse um irmão aqui que fosse sulista, né, morador do Rio Grande do Sul, provavelmente ele chegaria para você e falaria: bate, você quer tomar um mate comigo, quer tomar um chimarrão, e você ia falar: eu não sei nem o que é isso, eu prefiro tomar um café com um queijo, um requeijão, porque isso é prática do mineiro, amém? Você é um bom mineiro, você toma um café com requeijão, não come, gente? Pelo amor de Deus, só os intolerantes à lactose que não. Mas tá bom, qual que era o cenário aqui? Diferença cultural e linguística. Helenistas são geralmente judeus de fala grega, judeus que absorveram a linguagem grega na época, e os hebreus são judeus de fala hebraica. Amém ou não amém? Estão me acompanhando? E qual que era o problema disso? Tinha uma tensão muito grande religiosa na época, principalmente porque geralmente o judeu ele é muito conservador, o judeu ortodoxo ele é muito conservador. Ele não aceita mudança nem mesmo na língua, na forma dele falar. Então, quando o poder da Grécia chega muito forte, e inclusive a plenitude dos tempos, que é o tempo perfeito para Jesus vir, se deu muito por conta do avanço da língua, a língua era universalizada e todo mundo falava grego na época. Essa força, influência cultural dos gregos sobre muitas pessoas, auxiliou na propagação do evangelho muito na escrita grega, tanto que nós temos o Velho Testamento, que é conhecido como a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, e o Novo Testamento, em sua boa parte, foi escrito em grego também. Então, era para facilitar a comunicação. Esses helenistas são judeus que absorveram a linguística, a linguagem dos gregos, para facilitação ali do evangelismo e de tudo. E essa galera aqui, os hebreus, são aqueles que não aceitavam, não, eu só tenho que falar hebraico, só tenho que falar em aramaico, eu não posso falar em grego, porque senão eu estou ofendendo a minha cultura. E já tinha essa tensão na época, mas aqui uma tensão ainda maior. Olha para você ver o problema. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, ou seja, aquele pessoal que absorvia a cultura e que falava em grego, os judeus que falavam em grego, murmuraram contra os judeus que falavam em hebraico, duas culturas diferentes, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então o que estava havendo aqui? Uma dor. Existia uma dor. E a dor era que as viúvas dos helenistas, as mulheres que não tinham marido, o marido tinha morrido, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, de mantimentos, de suprimentos para a vida. E nisso, os 12 discípulos, muito sabiamente, no versículo 2, convocaram a comunidade dos discípulos, chegaram, por exemplo, diante da igreja. Nós somos uma comunidade aqui, a igreja é uma comunidade. Então, é como se a gente tivesse com algum problema, e aí os discípulos, representando aqui os líderes, convocam a comunidade para resolver esse problema. Então, vamos embora, comunidade, junto aqui, vamos nos assentar e vamos definir o que nós vamos fazer quanto a isso. Então, como que surge inicialmente a instituição dos diáconos e dos obreiros da casa do Senhor? Surge para suprir uma dor, surge para suprir um problema, surge para preencher um espaço que havia no meio da igreja, que era o espaço do quê? Lembrar daquelas pessoas que, muitas vezes, por ter muita gente,
não conseguem ser lembradas pelos 12 discípulos. Os discípulos eram estrelinha, os apóstolos, os 12 apóstolos eram estrelinhas? De forma alguma. A intenção de convocar pessoas para ajudar na distribuição diária de alimentos, para ajudar ali no conhecer um ao outro, tem uma viúva necessitada, tem um órfão aqui, tem uma pessoa que está precisando de ajuda aqui, foi para que os diáconos se posicionassem e fizessem esse papel. Não é porque eles eram especiais ou estrelas, mas eles estavam numa missão de proclamar o evangelho e de ensinar a palavra para os membros da igreja que estava sendo formada. Então, esses homens que foram levantados para serem diáconos, foram levantados para auxiliar, ajudar na gestão de pessoas na casa do Senhor. Então, diáconos, a sua posição hoje, aos diáconos que estão aí, aos obreiros que estão aí, é para auxiliar, às vezes onde o apóstolo Rogério, os pastores não podem ir, você vai, você está. Para eu chegar aqui em cima, gente, e saber cada detalhe da vida de cada um aqui, para o apóstolo Rogério chegar para saber cada detalhe de 300 pessoas diferentes, é difícil. Humanamente, vou falar para você, é difícil. Mas isso não impede de ter um diácono que sabe do problema de um irmão, de outro, que sabe do problema de 10 irmãos que precisam ser resolvidos. E aí o diácono tem esse papel de gerir os problemas que acontecem com os membros da igreja, para que se chegue a uma solução junto à liderança, junto aos pastores, ao apóstolo. E os 12 convocam a comunidade, então, versículo 2, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Isso aqui literalmente, não é que eles não poderiam servir, mas literalmente eles não podiam deixar de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, para pegar um pão e levar na mesa para a pessoa comer, para lembrar que tem uma viúva no meio de 2.000, 3.000 pessoas, tem uma viúva que não está recebendo o alimento. Então não é correto que os líderes, que os discípulos acabassem ali de fazer aquilo que eles estavam fazendo, não fizessem mais aquilo que eles estavam fazendo, para ir servir às mesas, literalmente como um garçom, vamos falar assim. Então, a distribuição de alimentos, a distribuição de suprimentos necessários para a vida, era feita pelos diáconos. Não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, versículo 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens vamos lá, qual que é a primeira condição para o diácono, para o presbítero, para o obreiro da casa do Senhor? Boa reputação. Primeiro lugar. Segundo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Terceiro, para os cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então, primeiro, não em ordem de preferência, tem que ser, não. Isso aqui é um conjunto, os 3 se completam. Primeiro, uma pessoa com boa reputação. Segundo, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Terceiro, uma pessoa cheia de sabedoria. Para o quê? Para os encarregarmos desse serviço. Então, basicamente, para que fosse escolhido de forma correta esses homens, a comunidade e os próprios discípulos tinham que observar a vida desses homens e falar, esses homens são homens de boa reputação. São pessoas sábias, são pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Eram os requisitos para que fosse escolhido para ser diácono. Quanto a nós, versículo 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os discípulos se separaram ali para se dedicar à oração e ao ensino da palavra, enquanto os diáconos ficavam responsáveis pela distribuição de alimentos, de suprimentos necessários para a sobrevivência do povo de Deus que estava se ajuntando. Então, no verso 5, a gente percebe que foi uma escolha não centralizada nas pessoas dos discípulos e dos apóstolos, mas sim o parecer agradou a todos. Quem são esses todos? Toda a comunidade que estava reunida, conhecida como igreja. Então a igreja auxiliou no processo de escolha dos primeiros diáconos.
A igreja se posicionou e falou: essa pessoa aqui me representa, essa pessoa ali me representa. Aquele ali é cheio do Espírito Santo, aquele ali é cheio de sabedoria. Então a própria comunidade auxilia no processo de escolha dos obreiros da sua própria casa. Então o parecer agradou a todos. Todos estavam reunidos, todos chegaram no consenso, e sim, o homem tem que ter sabedoria, tem que ser de boa reputação e tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, elegeram quem? Em primeiro lugar, Estevão, que semana que vem nós vamos falar de Estevão, mas aí já vai entrar em outro ponto. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, que aqui é importante ressaltar, não é o discípulo, é outro homem aqui, tá bom? Não é o discípulo Filipe, é outro Filipe. O Filipe discípulo está lá entre os 12. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. Então a comunidade participou ativamente na escolha daqueles que ficariam responsáveis por gerir a casa do Senhor. E é por isso que vou falar para você agora que não é obreiro. A sua missão, meu irmão, não é só chegar na igreja, sentar e ficar ouvindo bonitinho, não. Porque você tem que auxiliar os líderes a escolher bons homens dentre vocês, que sejam cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios da palavra de Deus, que tenham boa reputação. Vocês têm que auxiliar os líderes a escolher bons homens para representar os interesses da casa do Senhor e gerir a casa do Senhor. Não pensa que sua missão é só chegar, sentar, faço parte da igreja, sou membro da igreja, eu chego, entro mudo e saio calado. Isso não existe. A igreja é uma comunidade. A igreja é uma sociedade. São pessoas que fazem parte compartilhando a fé. Somos uma família, um corpo. E o corpo comunica entre si. E é por isso que não podemos chegar na casa do Senhor achando que estamos fazendo demais só de estar vindo. Você tem um papel muito mais ativo do que só vir, sentar na cadeira e ficar: legal, estou aqui, acabou o culto, 1 minuto eu vou embora, não converso com ninguém, não falo com ninguém. Por quê? É conversando, é conhecendo as pessoas que você vai poder dar um parecer como esse. A comunidade apresentou os homens aos apóstolos. Vocês estão entendendo? A comunidade auxiliou o apostolado, auxiliou os líderes a escolher pessoas que os representassem. Mas se você não está engajado com a comunidade que você faz parte, dificilmente você vai saber quem é que serve para servir ou não. Dificilmente você vai conseguir fazer uma leitura de uma pessoa que, não, esse aqui pode ajudar, esse aqui pode auxiliar. Apóstolo Rogério, vem cá, aquele homem ali, fiel, boa reputação, tem ajudado, tem auxiliado, tem vindo aos cultos, está batizado. Aquele homem é uma boa pessoa para ser um diácono. Se você não se empenha em se engajar no dia a dia da igreja, você dificilmente vai chegar ao apóstolo, chegar aos líderes e falar isso. Porque você não sabe o que está acontecendo na igreja. Não sabe a necessidade da igreja. Meu irmão, você não sabe como nós estamos necessitados de um sonoplasta. Você não sabe. Você não sabe a luta que nós ficamos aqui hoje mais cedo para passar o som. Porque o som no ouvido do baixista de Rogério estava alto demais e não tinha ninguém lá para baixar. Numa igreja de 300 pessoas não tem um que se disponibilize para ficar na mesa de som. Eu conheço um irmão que sabe de música. Então por que você já não falou com os obreiros? Porque eu não sabia. Não sabia porque não está envolvido. Se tivesse, saberia. Amém? Na prática, é isso. É você se envolver, se engajar para resolver um problema que está tendo na igreja. Quer ver outro problema? Quantas vezes nós, do Ministério de Louvor, chegamos um pouco atrasados para o ensaio? O ensaio geralmente é marcado 6, 6h20, 6h15, mas tem gente que só consegue chegar às 6h30, tipo eu. 6h30 para cima, gente, é difícil eu conseguir chegar antes. Mas vamos lá, já chegamos aqui 6h45 para ensaiar. Foi o dia que o nosso irmão Rogério, que tem disponibilidade para tudo, não estava escalado. 6h45, todo mundo na porta, a igreja toda fechada, apagada, não tinha ninguém para abrir a igreja às 6 horas, e os irmãos na porta esperando alguém para abrir. Aí você me fala, a igreja não tem nada para fazer. Como não tem nada?
Por que não tem um obreiro na porta com a chave para abrir para os irmãos poderem chegar e ensaiar? E quem chegou depois, porque eu tenho a chave da igreja, mas nem todo mundo tem. Nem todos os membros do Ministério de Louvor têm a chave, têm a responsabilidade de ter a chave. Então, se o irmão Rogério não está escalado, e se eu demoro para chegar às 6h45, a gente vai entrar na igreja às 6h45 e começar a ensaiar às 7h10, 7h15, e o culto é 7h30. Está entendendo? Essa é uma necessidade que você só vê se você estiver engajado. Se você não estiver engajado com a igreja, você não vai enxergar. Não vai ter como. Ser um obreiro do Senhor vai muito além de sentar nos cantos da igreja. Vai muito além de sentar no fundo da igreja. Vai muito além de ficar lá segurando os outros quando está ministrando. Isso é o mínimo. É o mínimo. Vai muito além de ficar na frente junto com o apóstolo lá no culto, na outra igreja que é maior, aqui é menorzinho, a gente consegue gerir, mas vai muito além. Ser obreiro, meu irmão, requer coragem, requer estar cheio do Espírito Santo, requer compromisso, requer renúncia. Se não tiver renúncia, não tem serviço ao reino de Deus. O reino de Deus é renúncia. O reino de Deus, meu irmão, tem sofrimento físico. Você quer ver um detalhe? Eu estou aqui com o meu tornozelo torcido, eu não estava aguentando, eu tirei o tênis ali antes de começar o culto, eu fiquei 5 minutos sem tênis ali, que meu tornozelo está desse tamanho. Mas se não tiver renúncia, se não tiver entrega, se não tiver sacrifício, não tem fruto. Tem que ter renúncia. O obreiro do Senhor, ele tem que estar pronto para sofrer, para abrir mão da vontade dele, para abrir mão daquilo que às vezes é bom para ele, mas ele não faz por amor à igreja, por amor ao Senhor. Ser obreiro do Senhor vai muito além, meu irmão, até mesmo de ter uma chave da porta da igreja. Ser um diácono do Senhor, ser um presbítero, ser um obreiro que ajuda em qualquer coisa, meu irmão, seja em ficar na porta, seja em ligar o som, seja em abrir a porta, seja em se disponibilizar para ficar na mesa de som ali, para aprender poucos comandos só para auxiliar os irmãos que estão ensaiando, vai muito além disso. Porque esse é o resultado natural de alguém que escolheu obedecer ao Senhor, escolheu servir a igreja. É natural. Você vai ver o irmão vai chegar aqui 7 horas, 6h50, mas o culto é 7h30, por que eu não chego 7h28? Por quê? Por que eu não posso chegar 7h28? Por quê, meu irmão? Para estar do jeito que está aqui climatizado, você chegou, estava climatizado. Eu cheguei aqui, minha aguinha já estava aqui. Para isso aqui acontecer, meu irmão, não é um fantasma, não é um anjo que vem, não. É um diácono, é um obreiro. Para isso aqui acontecer, tem que ter obreiro. Para você chegar e estar confortável aqui, tem que ter obreiro para vir ligar os ar-condicionado. Para você chegar e a igreja não está toda apagada, tem que ter um obreiro que chega e liga. Tem alguém que liga a luz, tem alguém que liga o som, tem alguém que ensaia. Tem alguém que liga o banheiro, acende a luz do banheiro, vê se está tudo limpo lá. Ó. Tem alguém que faz isso, sabia? E por que não é você? O que está te atrapalhando a fazer isso? Tem alguém te privando aqui de servir na casa do Senhor? Não, não tem. É a pergunta retórica. Não tem. Nós temos também uma certa dificuldade com slide. Aquele cabo ali está uma bênção. Nós vamos resolver aquele cabo. Mas não só nesse culto aqui de sexta, mas nos cultos de quarta, no culto de domingo, meu irmão. Só ficar no slide é pouca coisa em vista de tudo que a gente faz. Mas se você não estiver engajado com a igreja, você dificilmente vai ver que você cantou a música sem ter slide. E o irmão que não conhece a música, não cantou, não louvou a Deus, porque não tinha ninguém no slide. Mas por quê? Porque você já parou para pensar quando você chega na igreja, você vê a logomarca da igreja? Dá um ESC aí, rapidão, Esther. Dá um ESC. Quando essa logomarca está nas televisões ligada, é porque tem alguém que já ligou lá o slide e provavelmente tem alguém lá. Mas quando a TV está desse jeito aqui, meu irmão, é que não tem ninguém. Lá a mesma coisa, tem 4 televisões lá, já percebeu? Tem 4 TV lá? Você já percebeu que às vezes a TV está desligada? Já chegou na igreja e você repara a televisão? Porque o simples reparar na TV, você vai falar, não tem ninguém lá no slide. 7h15, como assim? O culto começa daqui 15 minutos, como é que não tem ninguém no slide? Aí a pessoa que percebe isso é uma pessoa que realmente está engajada com a coisa toda, com a organização da igreja. A organização, meu irmão, ela é importantíssima, a disciplina é importante,
as coisas acontecendo do jeito que tem que acontecer, para o bom andamento, para o conforto das pessoas que estão na casa do Senhor. É para trazer conforto. Você já sabe os copos que tem lá? Aqueles copos não aparecem magicamente não, meu irmão. Aquele copo vai lá, um obreiro, e coloca o copo para você chegar e ter água para você tomar, ter o copinho para você pegar e servir. E quando acabam os copos? Alguém vai lá e repõe também os copos. Isso é papel de obreiro. Isso é papel de quem está engajado com a palavra. Isso é papel de quem está engajado com a igreja. Lembrando a cada obreiro aqui, que se você faz essas coisas, ainda que pequenas, você não está servindo ao homem, você está servindo ao Senhor. Porque quem cuida da igreja, da noiva do Senhor, está cuidando dele, meu irmão. Se você está empenhado em dedicar, nem que seja para você chegar aqui um pouquinho antes, ligar esses ar-condicionados e ficar aqui ó, quietinho, esperando o culto começar, meu irmão, você está fazendo um grande favor, um grande serviço à igreja do Senhor e ao próprio Deus. Só que é por desprezar essas pequenas coisas que a gente está perdendo de vista o serviço à casa do Senhor. Nós estamos perdendo de vista. Por que é importante, então, saber, estar engajado, conhecer as pessoas dentro da casa do Senhor, conhecer as necessidades da casa do Senhor? Por que isso é importante? Porque isso vai demonstrar o quanto de devoção nós temos para Deus, meu irmão. Se você não está engajado, se você não está querendo se responsabilizar pelas coisas que acontecem na casa do Senhor, e você é um mero espectador, você não está servindo Deus direito, meu irmão. Você pode até chegar inicialmente na igreja como um mero espectador, isso é normal. Eu cheguei, eu sentei na cadeira, eu não conheço ninguém, eu estou aqui, estou em silêncio, vou ficar em silêncio, até que venha alguém e me receba. Meu irmão, já visitei outras igrejas, eu fico desse jeito. Pode ser o que for aqui, eu posso ser o que toca, o que prega, o que passa slide, o que liga a televisão, o que liga ar-condicionado, o que abre a igreja, o que fecha a igreja. Mas quando eu chego na igreja dos outros, eu chego e fico quietinho, até que alguém venha e me cumprimente, normal. Mas você não pode ter 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos de igreja, e você ainda não está fazendo nada na igreja, meu irmão. Não tem como. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que trabalhar, você tem que auxiliar alguém, você tem que auxiliar no serviço ao reino de Deus, à casa de Deus. E é necessário o seu envolvimento para que isso aqui aconteça. A comunidade apresentou estes homens fiéis, homens de Deus, aos apóstolos. E os apóstolos impuseram as mãos, orando sobre eles, para os consagrarem ao serviço, ao diaconato. Então foi um papel sinergista, teve um trabalho duplo, foi um trabalho entre os apóstolos e a igreja. Talvez você não tenha dom para ser diácono, para ser diaconisa, ou para ser presbítero, ou para ser pastor, ou para ser apóstolo, talvez você não tenha dom para isso, mas se você está engajado, você sabe quem tem. Por quê? Porque a Bíblia te fala o que um obreiro tem que ser, como que o obreiro tem que ser. Então você sabe, você bate o olho na pessoa, você fala, aquela pessoa está demonstrando um bom parecer, eu sei da vida dela, eu conheço a família dela, eu conheço de onde ela trabalha, eu sei como ele é falado, eu sei como ela é falada, eu estou engajado e eu quero contribuir para o crescimento da igreja, e é por isso que eu acho aquela pessoa uma boa pessoa para estar servindo a casa do Senhor. Mas se você não tem envolvimento, dificilmente você vai enxergar quem é que serve ou não. Se você não tem envolvimento, dificilmente você vai perceber aquilo que é necessário, que está sendo necessário na casa do Senhor, e aquilo que não está. Se você for um mero espectador, você vai chegar aqui, meu irmão, você vai receber a palavra, vai ser lindo, você vai chorar, você vai rir, você vai bater palma, você vai levantar, você vai tomar água, você vai voltar, você vai ser ministrado, você vai cair, você vai levantar, vai sair da igreja, ir para sua casa e ficar a mesma coisa a vida toda. Deus não quer isso. Deus quer pessoas empenhadas em servir. Deus quer pessoas empenhadas para entregar tudo o que tem na casa dele. E aqui, meu irmão, nós não estamos pedindo o seu dinheiro, nós não estamos pedindo trabalho escravo, nós não estamos pedindo isso. Nós estamos pedindo engajamento no serviço, no operacional, nas coisas muitas vezes que você nem percebe. Esse negócio do slide mesmo, toda vez que você chegar na igreja, agora você vai olhar para a TV, você vai ver se tem gente lá. Você vai olhar lá para frente, sabe onde é que fica o slide? Quem sabe onde é que fica o slide? Lá na igreja, lá do outro lado. Levanta a mão, pode levantar, quem sabe onde fica. Só levanta a mão, não vou perguntar onde é que é não. Só levanta a mão, quem sabe onde fica, bem alto. Você sabe onde fica? Legal. Fica lá em cima do altar.
E aqui? Onde é que fica o slide aqui? Você sabe? Sabe onde é que fica o slide? Levanta a mão. Quem sabe? O slide fica dentro da mesa de som lá, ó. Tá lá com o Esté. Levanta a mão aí, Esté. O pessoal vê que você tá aí, ó lá. Só que ninguém enxerga, mas tá lá. A mesa de som também fica ali. Amém? Pequenas coisas. Mas essas pequenas coisas mostram onde está seu coração. Pequenas coisas. Quando a gente fala para você chegar na casa do Senhor e você esquecer de tudo, meu irmão, às vezes é difícil. Mas às vezes a gente passa um dia tão difícil lá fora, meu irmão, quando eu entro aqui é tanta coisa para fazer que eu até esqueço. É tanto trem que a gente tem que fazer, que eu até esqueço dos problemas que está lá fora. Normal. E porque o Senhor também traz alívio, traz consolo, porque servir a Deus é bom demais. Servir a Deus é muito bom. Que você possa experimentar desse serviço ao Senhor na sua vida também. Porque servir a Deus é muito bom. Então, requisitos, né? Versículo 3, requisitos. Requisitos para ser um obreiro da casa do Senhor. Um obreiro é boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. E aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. A gente vai sair um pouquinho porque a gente tem 2 pontos que a gente precisa ir nessa mensagem. Nós ainda estamos falando sobre Atos 6, que é a instituição dos diáconos. Mas aqui em Timóteo a gente vai ver mais específico o próprio Paulo falando a Timóteo. Primeiro Timóteo 3. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Aqui eu queria ver outra versão, a RC. Joga na RC para mim também, por favor, Esté. Versículo 1. Tá. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Conseguiu? ARC. ARC. Joga na 1 lá no capítulo, versículo 1. Vocês estão comigo? Diga amém. Versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, a mesma coisa. Qual que é a outra que tem diferente? Eu queria uma diferente aqui. Acho que é a NVI, né? NVI fala o quê? NVI, joga NVI, rapidão. Isso, excelente. Bispo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então, bispo, presbítero, episcopado, você pode considerar até uma beiradinha ali do pastor também. Se alguém deseja, se alguém almeja, pode voltar na NA. Se alguém deseja esse cargo, excelente obra almeja. Ser um bispo, ser um presbítero, ser um pastor, ser alguém que está nesse lugar de referência, é excelente. Você deseja isso? Excelente obra você almeja. Joga na NAA aí, Step, por favor. NAA. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então, em primeiro lugar, o que eu acredito, não é para qualquer um. Ser pastor, ser presbítero, ser bispo, não é para qualquer um. Então eu, enquanto pastor, não posso chegar aqui apontando o dedo e falando, você tem que ser pastor, você tem que ser pastor, você tem que ser pastor. Não tem que fazer isso. Quem faz isso? O Espírito Santo, dentro do seu coração. E ele coloca esse desejo, essa vontade de querer ser um bispo, de querer ser um pastor. Então, percebe que parte do desejo também, parte da vontade. Muitos são chamados sem falar assim, Senhor, eu nunca pedi por isso, eu nunca quis ser isso. Mas a obra do Senhor ela é tão poderosa na vida que mesmo a pessoa sem querer, Deus vai lá e faz ela um pastor, faz ela um líder, faz ela um bispo.
uma referência. Aqui Paulo está falando, você está desejando ser um líder? Excelente obra você está almejando. Versículo 2. É necessário, pois, vê se você consegue jogar na NAA, Esther. NAA, a versão. Muda a versão. É necessário, pois, que o bispo, aí já mudou para bispo. É necessário, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Cadê? 3. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é forte, hein? Essa é pesada, hein? Essa é difícil, hein? Essa dói, essa machuca, mas é necessário a gente ouvir isso. Passo a passo, eu quero voltar com vocês no versículo 2. Qual que são os requisitos para ser um líder? Em primeiro lugar, ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Vou puxar na tradução. Irrepreensível. Que não dá margem à repreensão ou censura. Sem nenhuma falha, perfeito. Tem como ser, gente? Difícil ser perfeito, né? Mas irrepreensível é um homem que não dá motivo para os outros falarem dele. Uma pessoa que não dá margem para ser pega em uma situação constrangedora e acusadora e as pessoas comentarem. Resumindo, alguém que não faz besteira. Alguém que não tem um mau testemunho. Teve uma vez, meu tio contou aqui um dia, o cara estava no trânsito, ele, sem querer, fechou o cidadão gritou, não sei o que, você vai para lá, não sei lá onde, vai lá para o outro lado, que não sei o que. Aí chegou na rádio, o homem ligou, ô pastor, tudo bom? Ô meu irmão, e aí irmão? Pode falar, irmão? Ô pastor, eu só queria falar que era eu que o senhor xingou no sinal. Foi na rádio, não foi? Foi na televisão. Foi eu que o senhor chegou no sinal, viu? Mas está perdoado, pastor. Nossa, que difícil, né? Rickson, então quer dizer que o pastor não pode, irmão. O pastor não pode dar maus testemunhos. Pode sair brigando com os outros. Pode sair xingando à vontade do jeito que acha que tem que fazer. Ninguém pode fazer isso, tá bom? O pastor muito menos. O bispo muito menos. O presbítero muito menos. Você tem que ser irrepreensível. Não pode dar margem para nada. Tem que ser irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Versículo 3. Não, versículo 2. Esposo de uma só mulher. Moderado. Sensato. Modesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Meu irmão, olha um tanto de coisa que os pastores, que os líderes têm que ter. Esposo de uma só mulher, moderado, uma pessoa moderada, uma pessoa sensata, modesta, hospitaleira, recebe os outros bem e apto para ensinar, pronto para ensinar, com vontade de ensinar, desejo de ensinar, desejo de viver uma vida ensinando as pessoas, auxiliando. Versículo 3, não dado ao vinho, não bebe, uma pessoa que não bebe, não é bom o obreiro beber, não pode. Não é bom o líder, por quê? Que exemplo que ele vai dar para as pessoas que estão ali? Entra um irmão aqui que tem problemas com bebida alcoólica, aí o pastor chega e fala assim, irmão, vamos lá em casa para a gente conversar, a gente toma um vinho lá, como assim? Pastor, eu estou lutando contra isso. Meu irmão, desculpa, as pessoas podem falar aí o que for, não pode embriagar, mas eu sou radical, eu tenho 26 anos, eu sou radical, não pode não bebe não. Não vai beber não, pelo amor de Deus, não bebe não presta, isso não presta para nada, não pode ser violento, porém cordial, inimigo de conflito,
Inimigo de conflito começa com a palavra negativa, inimigo, é pesado. Só que é a palavra negativa com outra negativa, conflito. Inimigo de conflito. Ele é inimigo do conflito, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Um obreiro, olha bem, um pastor, um bispo, tem que tratar seus filhos bem, com respeito, com disciplina, sob a disciplina com todo o respeito. Não é para matar o filho, não. É com disciplina e com respeito. Não é de qualquer forma. Meu Deus, quando chegar a minha vez, daqui uns anos, meu filho, minha filha, eu vou ter que tratar ela com respeito, ele com respeito, criando sob a disciplina, governando bem a minha casa. Por quê? Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Resumindo, isso aqui não diz respeito na minha leitura somente ao último versículo que fala governar a própria casa bem, cuidando dos filhos e tal. Isso aqui diz respeito à própria pessoa em si. Como que alguém vai governar a igreja de Deus se não cuida da própria língua? Como que alguém vai governar a igreja de Deus se não cuida da sua avareza, se não cuida dos seus pecados, se não cuida das suas vontades, se não se guarda, se não dá bom exemplo, se xinga palavrão, se fala não sei o que no trânsito e xinga o irmão no trânsito? Como que alguém vai governar bem a casa do Senhor se não cuida bem de si próprio? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Versículo 7, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. De fora aqui quer dizer fora da igreja, não crentes. Então, além do bispo, além do pastor, do líder, do presbítero, ter que ter um bom reconhecimento dos irmãos dentro da igreja, e como a gente falou lá em Atos, ser alguém com sabedoria, cheio do Espírito Santo, de boa fama, além disso tudo, ele tem que ter boa fama no meio dos não crentes também. Requisito. É necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Versículo 8. Diáconos. Cadê os diáconos da casa do Senhor? Levanta a mão. Aô, vasos. Diaconisa, cadê? Tem 3. 3 tem? É isso mesmo. Os vazão aí, ó, os diáconos, as varoas, as diaconisas. Do mesmo modo, vocês, diáconos, diaconisas, necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Está entendendo? Meu irmão, um trem que eu nunca queria deixar de ser era diácono. Ainda que eu seja pastor, continuo me considerando um diácono, um servo da casa do Senhor. Porque o diácono detém essa promessa. Os que desempenham bem, que desempenham da forma certa, da forma correta, com entrega, com intenção, alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Então, a gente percebe que o convite, o chamado para o presbítero, para o pastor, para o bispo, para aquele que ocupa uma posição de ensino, de referência, de liderança na igreja, ele é basicamente o mesmo do que é requerido dos diáconos. É pessoa de boa fama, pessoa honesta, pessoa que não tem duas palavras,
pessoa que não dá calote nos outros, pessoa que está compromissada com Deus nos seus negócios, pessoa que pode ter negócios na vida secular, como eu tenho negócios, como eu tenho a minha empresa, mas vocês nunca viram eu falando o nome da minha empresa aqui em cima, já viram? Não, né? Se você descobrir o nome da minha empresa, você vai descobrir porque você passou na porta e me viu, ou me viu falando na internet. Não uso o espaço da igreja para falar nada de empresa, tá? Estou fazendo só uma menção ao que eu faço. Então, nos meus negócios, eu tenho que honrar a Deus. No seu trabalho, você tem que honrar a Deus. No que você faz na sua vida, você tem que honrar a Deus. Você tem que ser honesto. Você tem que ser direito. Tem que ser de boa fama, dos de fora, dos de dentro. As pessoas têm que olhar para você e ver referência. Eu quero ser igual ele lá, igual ela. Por quê? Porque eles trabalham, eles fazem as coisas para a glória de Deus. Eles não dão calote nos outros, eles não são desonestos. Qual que é o grande objetivo disso, gente? É para que a gente seja, enquanto obreiro, encontrado fiel, preservado fiel, compromissado com a palavra da verdade, compromissado com a igreja, compromissado com Jesus. Ser todas essas coisas moderado, ensinável, apto para instruir, apto à instrução, ser alguém com domínio próprio, isso é requisito. Nós não podemos ser descontrolados, e é por isso, meu irmão, que se você ainda passa por situações diferentes dessa aqui, que você busque no Senhor a transformação. E não só isso, você almeja um cargo na igreja, almeja ser alguém na igreja, almeja fazer alguma coisa diferente na igreja, deixa eu te falar, busque essas coisas, busque andar reto, busque andar servindo aos outros, busque não apenas chegar na igreja e sentar e ficar quieto, vai buscar o que está precisando, vai entender qual a necessidade, porque nós somos uma congregação de gente tem necessidade. Você já entrou no banheiro dessa igreja e se deparou em não ter um papel higiênico para você utilizar alguma vez? Sim ou não? Levanta a mão, pode falar. Já se deparou? Sim ou não? Não, né? Ninguém? Não lembra não? Pois é. Aquele papel não chegou ali à toa. Não foi um anjo que colocou. Foi um obreiro. Foi alguém responsável pela limpeza. E se você chegou e não tinha o papel lá, qual que é a sua missão? Pastor Rix, Pastor Carlos, obreiro Gilson, Diácono Gilson, Diácono Nilson, Diácono Carlos, vem cá, Diaconisa Márcia, vem cá. Está sem papel lá no banheiro. Olha que lindo, irmão, você está exercendo o diaconato mesmo sem ser diácono. Você está sendo uma diaconisa sem ser diaconisa. Só de você contribuir para que a casa do Senhor permaneça em ordem, para que a casa do Senhor permaneça em perfeito estado. Você viu? Gente, criança é uma bênção, uma maravilha. Só que se você vê uma criança pendurando ali fora no corrimão, meu irmão, não deixa não. Vai lá e vem cá, ô bebê, vem cá. Ô mãe, não deixa pendurar não, que vai quebrar. E se quebrar, é despesa para a igreja. E se estragar, vai machucar. Pior ainda, vai machucar. Vai machucar a criança. A fachada da igreja vai ficar feia. Ah, aconteceu, você não viu, você chegou e já se deparou com o trem quebrando. Diaconisa Márcia, a criança estava em cima lá, quebrou, tem que mandar consertar. E quando aquela letra T cai, meu irmão? Rapaz, um dia meu tio pegou, o apóstolo, e falou assim: ô moça, a letra T caiu lá, virou uma cruz de cabeça para baixo. Misericórdia. Quase que subiu lá para virar para cima ou arrancar ela. Mas são pequenos detalhes que você percebe, você não precisa estar dentro da igreja para perceber. Você está lá fora, você viu, avisa. Você está cumprindo o papel de estar engajado com a casa do Senhor. E naturalmente, se você se envolvendo, você vai entender as necessidades. Meu irmão, fala para mim, se hoje, do jeito que nós estamos, do número de pessoas que nós temos engajadas na igreja,
de verdade, se teria condição da gente daqui uma semana marcar, daqui um mês marcar um retiro. Eu tenho medo. Tenho medo. E se não tiver gente suficiente para ajudar? Aí a cabeça da gente fica assim, ó. Oh meu Deus, quem vai fazer tal coisa? Quem vai fazer não sei o quê? Quem vai ajudar a olhar as crianças? Quem vai ficar na piscina olhando lá os meninos, depois as meninas? Quem vai preparar o café da manhã? Quem vai preparar o almoço? Quem vai preparar o jantar? Aí você fica naquela. Será que vai dar certo? Gente, os pastores tinham que chegar e falar assim, daqui uma semana tem retiro. E pipocar, brigar, dar briga para ver quem vai fazer mais coisa. Só que eu tenho dúvida se realmente a gente teria essa briga para ver quem vai fazer as coisas. E por que eu estou passando essa dor para vocês? Porque no dia a dia da igreja, a gente percebe que muitas dores estão precisando ser solucionadas e não estão sendo solucionadas pela falta de mão de obra, de gente. Então o nosso irmão Samuel, levanta a mão aí. Fica em pé aí um minuto. Deixa eu dar honra para quem tem honra. Fica em pé, Vaz. Fica em pé. Esse jovem aí, Samuel, ele faz mais coisa que eu. Ele está na mesa, ele está no som da live e ele está na live ao mesmo tempo. Né, Vaz? Ao mesmo tempo. E outra coisa, ele ainda fica cortando para outra câmera lá na frente. Tem outra câmera lá na frente. Ele faz o corte, ele está nessa aqui, ele joga para outra. Então ele faz o corte das câmeras. Ele organiza o som da live, ele tem que ficar com fone de ouvido lá, tentando escutar se está tudo bonitinho, se está tudo saindo certinho. Se der uma microfonia, ele tem que estar lá, a responsabilidade está na responsa. Quando chega alguém lá e pega o microfone e dá um... Samuel, abaixa aí. Coitado do vaso. Faz 30 coisas ao mesmo tempo, por que não tem um outro vaso ajudando ele lá? Por que não tem uma varoa ajudando? Tem lá a varoa lá, Esté, cadê? Olha lá, Esté lá. Esté auxilia, mas Esté geralmente fica na foto, e além de ficar na foto, ela tem que tirar a foto aqui da pregação, ela está ficando no slide agora, quem está mexendo no slide para mim? É ela. Você está entendendo? Que as pequenas coisas na igreja estão precisando ser solucionadas, e que elas vão ser solucionadas mediante o seu posicionamento enquanto membro, baixista, né? Instrumentista, olha. Gente, instrumentista, cadê os instrumentistas? Cadê mais instrumentistas? Rogerão aqui está no baixo, eu quebro um galho, no mínimo um galinho no baixo, mas o vaso está todo culto aqui no baixo, meu irmão. Esse baixo aqui, se você chegar aqui e pegar nele assim, se não for o Rogério, ele dá até um choque, você vai, que é esse está me segurando aqui? O vaso está todo culto tocando. Bateria, meu irmão, nós estamos com 3 bateristas aqui na igreja. Igão, ele foi morar em Vila Velha. Vocês estão sabendo disso? Quem está sabendo que Igor foi morar em Vila Velha, nosso baterista? Vocês não estão sabendo. Muita gente não está sabendo por quê? Porque não está engajado. Tem que engajar, gente. Vocês têm que estar ligados no que está acontecendo. O Vasco foi morar em Vila Velha. Aí tem eu, o Márcio e agora o Gabriel, que começou a fazer a aula e já está desembolando. Teclado, gente, dá vergonha falar isso, mas se viajar eu, minha esposa e minha mãe fica sem teclado na igreja. Sabia? Você sabia disso? Os cultos que não tem teclado é porque ou eu, minha mãe e minha esposa estamos viajando, porque só tem nós 3 tecladistas. Você sabia disso? Violão, os vasos do violão, o Gustavo está ali, coitado, estuda o dia todo. O Vazão sai da escola, você está estudando de tarde também, Vaz? Tá? De manhã também? Você tá doido, acordou 6 horas da manhã hoje? Foi? Tá aqui, né? Agora, 8h50. Acordou antes de mim. O Vazão veio tocar violão. Tem ele, tem João Pedro, tem eu, tem Dante. Ah, tem Dante baixista também, não é só o Rogério não. Mas Dante mora em Valão. E vem. Quando está escalado, vem e chega direitinho aqui. Gabriel, violão, ó, Gabriel, Rickson, Gustavo, João Pedro, Dante, Heloísa, minha esposa, às vezes toca. Então tem 5, vamos falar 5 violonistas? Eu estou esquecendo de alguma pessoa, mas eu vou lembrar. Se eu esquecer, gente, se você estiver me assistindo, eu esqueci seu nome, me perdoe.
Se você tiver aqui, eu esqueci seu nome, me perdoe. Às vezes tem muita gente, mas às vezes tem pouca. Então o que nós estamos precisando para servir Jesus melhor, meu irmão? É envolvimento. Você vir na igreja, sentar no banco, só para ouvir a palavra, e só colocar o seu dízimo aqui uma vez no mês, meu irmão, deixa eu te falar, a igreja não precisa só disso. Para mim, você não está fazendo nada demais. Quero ver se você se disponibiliza a vir abrir a igreja para os instrumentistas 6 horas da tarde. Quero ver se no domingo você se disponibiliza a arrumar 4:30 da tarde para vir para a igreja, para chegar aqui 5:30 para ficar no slide, para ficar na mesa de som. Aí você vai me impressionar. O culto é 7:30, você chega às 5:30? Sim. Você sabia que o Ministério do Louvor chega aqui 5:30? Que os irmãos às vezes estão arrumados tão bonito, eles arrumaram 4 horas da tarde para vir para a igreja 5:30? Sabia? Tem sempre alguma coisa para fazer, gente. Igreja tem sempre alguma coisa para fazer. O que está tendo a nossa dificuldade é gente para fazer o que precisa ser feito. É gente que quer se responsabilizar, que quer levar a bronca, que quer puxar a responsabilidade. Para mim, eu acharia maravilhoso, meu irmão, a gente organizar um sopão por semana. Mas o povo não tem disponibilidade suficiente. A gente organizar um evangelismo lá, vocês conhecem o evangelismo Lucia lá, do João Pedro? Vocês conhecem? Quem conhece o evangelismo Lucia? Quem sabe o que é Cia? Alguém conhece o evangelismo João Pedro lá? Quantos anos, João? Quantos anos está lá? 12 anos de evangelismo lá. Tá bom para você? 2 óticas. Tem gente na nossa igreja que não sabe desse evangelismo. Primeira ótica. Segunda ótica, constância no trabalho. Está lá transformando vida de jovem e adolescente que infelizmente foram por um caminho errado. Está lá. Você quer ver outra legal? No último culto do ano passado, nós carregamos essa bateria aqui e levamos para lá. Carregamos esse teclado aqui e levamos para lá. Pegamos o violão e levamos para lá e fizemos um louvorzão lá. Você sabia disso? Sabia? Eu queria chegar no domingo à noite e perguntar isso, gente. Você não sabe como que eu queria fazer isso? Pode, né? Vamos perguntar. Você sabia que nós viemos aqui? Que hora que era lá, João? 4, né? Nós viemos aqui 1:30, nós pegamos tudo aqui, entuchamos nos carros, fomos lá no São Jacinto, deixamos lá, voltamos para casa, depois fomos para lá. Isso eu estou falando que eu participei nesse ano passado de 1 ou 2. 15 em 15 dias, João está lá, não está? Está precisando de obreiro, João, lá? Tá? Uma igreja com 300 pessoas, não ter mais gente. Não é que não tem gente. É que quem está tem que se engajar mais. E eu quero te dar esse choque. Quero que você tome um choque aí e fala, nossa, que raiva desse menino. Pode ficar com raiva de mim, não tem problema não. Que raiva desse menino falando essas coisas. Não tem problema não. Oh, meu Deus. Tá tranquilo. Se esse choque te acordar, meu irmão, se esse choque acordar 5 pessoas aqui, eu estou feliz. Se esse choque der um solavanco, pode falar, avó. Como participar? Quem me conhece aqui, quem já me cumprimentou nessa igreja, levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo já me cumprimentou aqui na igreja? Até os vasinhos que estão ali, ó, na amarelinha. Na amarelinha ali, ó. Até os vasinhos ali já me cumprimentaram. Já apertei a mão deles. Quer participar, meu irmão? Quer ajudar? Ô, pastor Ricos, estou querendo auxiliar em alguma coisa. O que está precisando? Quantos conhecem o pastor Carlos, o Vazão lá? O Vazão. Quem conhece o Vaz lá? Todo mundo conhece o homem do Mocotó? O pastor Carlos, estou querendo participar de alguma coisa. Como é que faz? Como é que é o procedimento? Tá bom? Quer participar de alguma coisa? Chama quem você conhece, os líderes. Não são os anjos que organizam esses treinos, não, gente. É a gente. Somos nós. Quer participar de alguma coisa? Chama a gente. Culto de jovens, gente. Culto de jovens
Graças a Deus que nos últimos que teve obreiro para ficar na porta. Mas eu não preciso de um obreiro só, não. Eu preciso de uns 6 obreiros nessa casa, para o culto de jovens. Nós estamos falando de adolescente e jovem, e um obreiro para ajudar. É pouco. Se for 2, é pouco ainda. Deus nos livre. Entra um maluco aqui, entra uma pessoa aqui estranha, tenta fazer algum mal com alguém aqui dentro, só tem um. Você já parou para pensar nisso? Culto das mulheres, quantos obreiros tinha na porta? Quem veio aqui no culto das mulheres? Tinha 4 obreiros, os 4 que tocaram aqui. Tinha 4 obreiros. Rickson, Gabriel, Gustavo, Rogerão. O Rogério teve que ir depois, né, Vaso? Mas ficou Rickson, Rogério. E vocês não sabem, hein, mulheres, tinha um bêbado lá fora. E poderia ter entrado. Sabia? Porque queria entrar dentro da igreja. Tudo bem. Ah, Rick, você está falando que o bêbado não pode entrar na igreja? Pode. Mas você não sabe o que está na cabeça da pessoa que está transtornada, não, meu irmão. Você quer pagar para ver? Cheio de mulheres aqui? Cadê os vasos da igreja para ficar na porta, para olhar, para deixar as mulheres cultuar em paz? Amém, vasos? Então, eu quero te despertar para isso. Não estou aqui falando para você se enfiar embaixo desse banco e chorar de raiva. Estou falando para você despertar, acordar. Nós estamos precisando de gente ativa. Nós estamos precisando de obreiros e obreiras dessa casa. Independente se vai ser chamado de diácono ou diaconisa. Meu irmão, se está servindo na igreja, é obreiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Vocês sabem quando que é o próximo culto das mulheres? Sabem? Mãe, que dia que é? Dia 16 de março. Vocês estão sabendo? Sim? Então, obreiros, vasos, valorosos, eu vou estar aqui tocando, mas eu quero obreiros na porta. Gente ajudando a gerir as mulheres aqui. Quando começar o culto, a mensagem é para as mulheres, vamos sair lá para fora. Não tem problema. Mas varões valorosos, nós estaremos aqui para proteger as mulheres dessa casa, as varoas dessa casa. Em nome de Jesus, 16 de março. Amém? E as mulheres para ficar na porta quando for o culto dos homens, gente. Vem ajudar no culto dos homens. Na hora do lanche, ó, cada um ajuda. Os homens também podem ajudar na hora do lanche, gente. Se as mulheres precisarem de ajuda para comer os salgadinhos, nós estamos aqui, gente. Amém? Culto de jovens, mesma coisa. Num desses cultos de jovens que teve, eu não estava nem sabendo que ia ser para o culto de jovens. Mas veio minha avó e a Soninha, e mais quem? Márcia veio também ou foi só você, senhora Soninha? Ivone, foi Ivone. Ivone, minha avó e Soninha vieram, fizeram cachorro quente, eu estou nem sabendo. Aí veio a Heloísa no final do culto. Vai ter cachorro quente, você fala com o pessoal. 3 mulheres. Poderia ter 8 mulheres, gente, por quantidade de jovens que tinha nessa casa. Poderia ter umas 8 mulheres, mas tá bom. Já ajudou a servir, ajudou a... Vem cá, jovens, vem cá, vamos. Maravilhoso. Tinha o diácono Eduardo estava na porta nesse dia. A irmã Lucimara também ajudou, depois que começou, que ela viu que tinha um negócio lá, foi lá, ajudou a trazer. São pequenas coisas que requerem nossa atenção. Por quê? Nós somos obreiros, nós somos guardiões dos mistérios de Deus, meu irmão. Nós somos os proclamadores das boas novas. Mas essas boas novas, elas não se restringem somente a eu chegar aqui em cima e pregar para você. Você tem que saber o que você tem que fazer também. Boas atitudes, auxiliar a igreja do Senhor, porque é necessário que o Senhor Jesus te desperte para isso. E que você possa ser um obreiro, um servo, um membro da casa do Senhor, cada vez melhor. Porque é isso que Deus quer para você. Amém? Vocês estão felizes? Estão? Então cutuca o irmão e fala assim: irmão, irmã. Pode falar, irmão, irmã, vai. Fala assim: vamos trabalhar para o Senhor. De graça recebeu, de graça dei.
Glória a Deus. Amém? Você fique de pé no seu lugar nesse momento. Quero passar para o apóstolo Rogério poder ministrar. E se puder também orar pelos obreiros e as obreiras, né?